Nas selvas há um espírito temido e respeitado por todos. Naquele ambiente, esse espírito se tornou a lei de todos os habitantes. O espírito que anda é a lei das selvas. Conhece o herói que inspirou os heróis? Vamos então falar um pouquinho sobre ele na nossa conversa de gibi de hoje. Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma conversa de gibi aqui no canal HQ Pixel. Mas primeiro eu quero te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e depois compartilhar esse conteúdo com seus contatos, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês sem mais delongas. Olha só pessoal, há muito tempo eu queria fazer uma aquisição das histórias clássicas desse carinha aqui, o Fantasma. Na minha adolescência eu lia bastante, pessoal, o Fantasma, tá? O Fantasma é um herói que eu gosto muito, porque ele é um cara que convence através do quê? Da conversa, tá? Ele inspira um certo medo nos inimigos e um grande respeito em todos os habitantes ali da região onde ele domina. Tá bom? E esse gibi aqui, ele traz as histórias clássicas, tá? Por que eu quis comprar esse gibi? Esse gibi, pessoal, traz, até onde eu sei, a primeira história do Fantasma, escrita por Lee Falk, e o cara que desenhou isso aqui é o Ray Moore, tá? Então, as primeiras histórias, os primeiros quadrinhos, muito do que tem aqui foi publicado primeiramente em tiras, tá? De jornal. O ano foi 1936, aliás, 1936, então o Fantasma está chegando aí aos seus 90 anos, tá? De criação, logo ele chega aos 100, e esse compilado aqui, ele traz as primeiras histórias, então ele traz aqui Piratas Aéreos e outras histórias. O legal desse gibi é que a primeira história não conta logo a origem a gente vai ver depois. Tá? Em outras histórias adiante. Uma coisa legal desse gibi, pessoal, é que ele traz histórias que contam quando ele conheceu a Diana Palmer, tá? Diana Palmer que veio se tornar sua esposa futuramente. Inclusive eles chegam a ter filhos, tá? Então o Fantasma, para quem não conhece, ele é conhecido como um espírito que não morre, tá? Então ele vive aí por séculos, tá? Há séculos o pessoal das selvas ali o conhecem e o temem. Pouquíssimas pessoas conhecem a sua história real. A sua história verdadeira é o quê? É uma tradição, né, que vem passado de geração em geração. Então, de pai para filho, o manto do Fantasma é sustentado. E esse cara, ele é um cara todo enigmático e tal. A gente vai conhecendo à medida que a gente vai lendo. Nós temos nesse gibi aqui são 6 histórias, pessoal. Então a primeira é a Irmandade Singh, depois nós temos Piratas Aéreos, depois Guerra na Selva, O Pequeno Toma, Prisioneiro dos Himalaias, Aventura em Argel e O Ninho do Tubarão. Então, e o legal é que são assim, as histórias são amarradas uma na outra. Você pode ler qualquer uma delas, mas o legal é pegar a sequência, tá? Então, uma dá sequência na outra. O interessante é que às vezes você passa de uma história para outra e nem percebe, não tem uma página de abertura, de introdução a uma nova história. Às vezes só tem um cabeçalho bem discreto ali no topo da página, então às vezes você sai de uma história e entra na outra sem nem perceber. Há algumas críticas, tá, a esse tipo de coisa, mas lembrando que isso aqui foi publicado em tiras lá no começo, tá? Então não tinha o gibi do Fantasma, a história em quadrinho do Fantasma. E outra coisa, assim, que para muita gente pode achar estranho, é que o gibi, pessoal, ele é todo preto e branco, tá? Então são as primeiras histórias mesmo, tá? Então nós temos aqui, ó, o traço do artista, tá? A história muito bem contada, o jeito, a forma de colocar ali os diálogos que explicam ali alguma coisa, a cena ou coisa do tipo, são assim, logo no início da página, do lado, no início, antes do primeiro quadrinho ali da tira, tá? Então a história vai fluindo dessa forma aí. E por que, pessoal, que eu tô falando desse gibi aqui? Eu tenho ali alguns outros
alguns outros gibis, algumas outras revistas do Fantasma, que chegou a ser lançada pela Marvel. Eu tenho 3 edições, depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre elas, mas eu quis comprar esse Piratas Aéreos e Outras Histórias porque ele trata das primeiras histórias do Fantasma, tá? Então, eu gostei bastante desse gibi, tá? É bem o que eu gostaria de ter lido mesmo, foi bem lá na origem. Depois, lá na frente, a gente vê um pouco da história, como surgiu o Fantasma, tá? Houve um naufrágio, tá? O pai, né, o primeiro fantasma, conseguiu chegar até uma ilha e encontrou a caveira do pirata que assassinou a sua família lá no navio. Então, sob aquela caveira, ele faz um juramento que vai lutar contra a pirataria. Tá? Então, esse é o juramento do fantasma. Ele jura defender a justiça e lutar contra a pirataria, e se torna o primeiro fantasma. Então ele faz amizade ali com os pigmeus, que é um povo nativo da costa onde ele chegou, constrói todo um legado, tá, em cima disso. Ele é um cara extremamente inteligente, habilidoso, forte, tá? Ele tem um porte ali atlético, uma força além do normal, porque o cara pratica atividades físicas o tempo todo. Tem uma saúde invejável, e somente aqueles nativos muito próximos conhecem a sua história. Os demais, todos, acreditam que ele é realmente um espírito que não morre. Eles os chamam, né, de o espírito que anda. Seus companheiros, tá? Ele tem um lobo, né, um lobo que se chama Capeto, que o ajuda. Nesse gibi aqui a gente vê inúmeras vezes que, se não fosse esse cão, esse lobo aí do seu lado, ele teria passado dessa para melhor. Então, muitas vezes ele tá ali entre a vida e a morte, e o seu lobo o ajuda. Acho interessante que ele fala assim: depois eu vou te recompensar com um belo de um osso, né? Hoje em dia ninguém fala em dar osso para cachorro mais, para lobo ainda mais lobo. Acho que o pessoal, ninguém cria um lobo de estimação. Mas ele tem esse lobo aí. Tem o seu cavalo, tá? O cavalo aparece em algumas partes. Seu cavalo herói, e a Diana, que vem a ser sua companheira. Ela vem para a ilha. Com o tempo ele conta a ela o seu segredo. Ela passa a conhecer o seu segredo e dividir com ele isso daí. Depois ele vai atrás dos piratas, deixa ela novamente, tem um outro cara que gosta dela, e vira uma coisa, tá? São coisas assim para deixar a história mais interessante. Então a história é legal. A história gira então em torno do seu romance com a Diana. Até onde eu li quase todo, falta pouquíssimo aqui para chegar no final. As histórias giram em torno do seu romance com a Diana, o respeito e a autoridade que ele tem perante todas as tribos, tá? Ali daquela região onde ele habita. Ele vai para a cidade também. Na cidade também ele é respeitado. Então o pessoal fala: isso é só uma lenda, esse cara ele não é imortal. Fazem alguma coisa ali para poder eliminar, só que ele acaba escapando, como sempre. E o pessoal fala: será que ele realmente é imortal? Então fica sempre essa dúvida, né? Alguns inimigos, só de o verem, acabam batendo em retirada por respeito e por medo, né? O temor. Outros o enfrentam e acabam se dando muito mal com isso. Então, pessoal, além de falar um pouquinho sobre esse gibi, eu deixo também uma recomendação, tá? Para quem gosta de heróis clássicos, tá? Para mim, o Fantasma é um dos heróis clássicos, tá? Se eu não me engano, eu não entendo muito bem a cronologia da Era de Ouro, coisas assim, mas o Fantasma, se não me engano, ele veio antes da Era de Ouro, tá? Eu tenho que investigar direito isso aí. Como eu já disse, apesar de pesquisar, conhecer, estudar histórias em quadrinhos, eu não sei de tudo. Então, caso você saiba, me diga aí nos comentários se o Fantasma pertence ou não à Era de Ouro dos quadrinhos, tá bom? Vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre essa obra ou até adquirir. Lá na Amazon tem, que foi onde eu comprei, tá? Dá para comprar aí, parcelar, sai bem em conta. E na Amazon é um dos locais, pessoal, onde a gente encontra preço mais em conta, tá? Para comprar história em quadrinho. Por isso eu sempre compro. Eu gosto de comprar nos sites de financiamento coletivo, direto dos editores, dos criadores, dos artistas, mas esse não é o caso, tá? Então, quando não é assim, eu acabo comprando pela Amazon. Então, tá aí o link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse.
dá uma força lá. E pessoal, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Demorei um pouco, né, para fazer essa história de gibi, acho que já tem mais de uma semana que eu deixei aí a última. Vou tentar ser um pouquinho mais frequente agora nas próximas, mas está aqui O Fantasma Ônibus, tá? Piratas Aéreos e outras histórias, para quem não conhece, conheça, são histórias muito legais. Pessoal, eu volto em breve com outro vídeo falando sobre outros quadrinhos ou sobre videogames. Inclusive tem até videogame sobre fantasma. Uma hora a gente vai fazer uma gameplay com o fantasma lá, que seria o filho desse cara aqui. Tem até que pesquisar depois. Beleza, pessoal? Chegou até aqui, caso não tenha deixado seu like lá no início, deixa aí agora. Caso não seja inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força, dá uma moral aí. Bora falar sobre história em quadrinho e videogames, tá bom? Gostou do conteúdo? Compartilha com seus colegas. Videozinho rapidinho, sem roteiro para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima conversa de gibi. E não esqueça de acessar hqpixel.art. Lá eu falo sobre fantasma também. Tchau!